E parece que o senhor Vladimir Putin está realmente disposto a revelar a verdade para o mundo inteiro. No dia de hoje aconteceu um encontro anual lá na Rússia chamado de Assembleia Federal. E nesse encontro tivemos o tão esperado e aguardado discurso oficial do Vladimir Putin, onde ele resolveu mandar um recado para os Estados Unidos e logo em seguida romper um acordo muito importante que eles tinham. Aliás, essa atitude que o Putin teve já pode nos dar algumas pistas do que ele está planejando fazer ainda esse ano. Bom, para quem já está acompanhando o canal, com certeza já deve ter visto outros vídeos que eu fiz aqui falando a respeito de todas essas movimentações que estão ocorrendo envolvendo Estados Unidos, Europa, Rússia e China. E para confirmar ainda mais tudo isso no dia de hoje, quase completando aí um ano do começo de todo esse problema, o Putin resolveu vir a público e fazer um discurso que simplesmente está tomando as manchetes dos jornais do mundo inteiro. Aliás, durante todo esse vídeo eu vou deixar trechos desse discurso legendado para que você possa acompanhar exatamente o que ele falou. E uma das primeiras revelações feitas pelo Vladimir Putin foi que, na verdade, o pessoal do Ocidente já estava treinando oficiais dos batalhões nacionais daquele país que foi invadido muito antes de qualquer tipo de operação da Rússia naquela região. Além disso, segundo Putin, o Ocidente também estava oferecendo apoio através de equipamentos militares. Ou seja, segundo o líder da Rússia, o Ocidente já estava munindo e preparando os soldados daquela região ali muito antes de qualquer tipo de conflito. Sendo assim, o que muito provavelmente ele quis dizer foi que, na verdade, quem planejou e provocou tudo isso foi o próprio Ocidente. Abre aspas, a Rússia estava aberta para um diálogo construtivo com o Ocidente e ao longo de muitos anos propunha trabalhar sobre um sistema de segurança conjunta. Contudo, ao mesmo tempo, o Ocidente estava preparando aquele país que você já sabe qual é, né, para um grande conflito. Foi o Ocidente quem desencadeou este problema, não a Rússia. Enquanto isso, a Rússia faz de tudo para pôr um fim a ele, disse o Vladimir Putin. Vale lembrar aqui que, por motivos de segurança e também para evitar problemas futuros, eu estou evitando utilizar certos termos aqui. Para o Vladimir Putin, a Rússia está tentando defender a todo custo suas casas e também a vida das pessoas. Enquanto isso, o objetivo do Ocidente é alcançar uma espécie de poder ilimitado. Além disso, ele falou também que o Ocidente está disposto a ir até as últimas consequências somente para acabar com a Rússia. Sendo assim, o seu discurso de ajuda humanitária e combate à pobreza não passa de apenas palavras bonitas, já que o próprio Ocidente mandou muito mais dinheiro para bancar esse conflito do que para realmente ajudar alguém. Мы защищаем жизнь людей, свой родной дом, а цель Запада – безграничная власть. Он уже потратил более 150 миллиардов долларов на пособничество и вооружение киевского режима. Для сравнения, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, на помощь беднейшим государствам мира страны «семерки» выделили за 2020-2021 годы порядка 60 миллиардов долларов. Понятно, да? На войну 150, а беднейшим странам, о которых якобы постоянно заботятся, 60. Да еще под известные требования покорности со стороны стран-получателей этих денег. И где же все разговоры о борьбе с бедностью, об устойчивом развитии, об экологии? Куда все делось? Куда все подевалось? Já em uma outra parte de seu discurso, o Putin afirmou que o Ocidente tentou fazer com que o povo russo sofresse mediante aos diversos tipos de sanções impostas. Porém, eles não conseguiram atingir o seu objetivo. Além disso, ele também convocou a união e a coordenação de todo o povo russo para unirem seus esforços e manter o direito superior histórico da Rússia. Антироссийские санкции – это лишь средство, а цель, как декларируют сами западные руководители, прямая цитата: «заставить страдать наших граждан, заставить страдать». Такие гуманисты.
Они хотят заставить народ страдать, тем самым дестабилизировать наше общество изнутри. Но их расчет не оправдался. Российская экономика и система управления оказались garaздо прочнее, чем полагали на Запад. Em um outro trecho desse discurso, Vladimir Putin apelou para os empresários russos, dizendo que ninguém deve correr com as mãos estendidas para o Ocidente implorando dinheiro. Ao invés disso, o que eles realmente devem fazer é reconstruir os seus trabalhos lançando novos projetos e investimentos dentro da Rússia, já que para o próprio Putin as relações entre Rússia e Estados Unidos se degradaram. Aliás, dentro disso ele também já aproveitou para mandar um recado para o Ocidente. Segundo ele, quanto mais fortes e potentes forem os equipamentos enviados para aquele país que está em conflito, mais a Rússia vai ter que pesar a mão também. Но одно обстоятельство должно быть понятно всем. Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно. Элиты Запада не скрывают своей цели – нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. E como se não bastasse, o Putin revelou que sabe muito bem que o Ocidente está diretamente envolvido nas tentativas do regime de Kiev em atacar bases aéreas estratégicas da Rússia. E um dos argumentos utilizados por ele foi que os drones mobilizados para realizarem tal ataque estavam sendo manipulados por especialistas da OTAN. Sendo assim, claramente existe um grande interesse do Ocidente em simplesmente minar todos os dispositivos de defesa da Rússia. В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с фактическим требованием к России, как они выражаются, вернуться к выполнению договора о стратегических наступательных вооружениях, включая допуск инспекций на наши ядерные оборонные объекты. Ну, даже не знаю, как это назвать. Это театр абсурда какой-то. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. E теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты. Dentro de tudo isso que você viu, no auge do seu discurso, o líder russo também anunciou a suspensão de um acordo que a Rússia tinha com os Estados Unidos, chamado de Tratado de Novo START. Esse tratado envolve diretamente a redução do armamento daqueles dispositivos N. Basicamente, o Tratado de Redução de Equipamentos Estratégicos foi um tratado bilateral entre os Estados Unidos e a União Soviética sobre a redução e a eliminação de equipamentos estratégicos ofensivos. Ele foi assinado em 31 de julho de 1991 e entrou em vigor em 5 de dezembro de 1994. O acordo proíbe seus signatários de implementar mais de 6.000 dispositivos N e um total de 1.600 mísseis balísticos intercontinentais. Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора. Нет, а именно приостанавливает свое участие. Но прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания. И как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса.
Bom, como você mesmo viu aí o Putin falando, um dos principais questionamentos que ele tem em relação a esse acordo é o fato dos países europeus estarem todos unidos ali, automaticamente multiplicando o seu poder bélico, já que os limites do tratado são válidos somente para as nações individuais e não para os agrupamentos de países. Sendo assim, caso os Estados Unidos e a Europa se juntem com o restante do mundo contra a Rússia, por exemplo, vão ser diversos países com dispositivos N contra um único país, limitado por um tratado, chamado de Tratado de START. Lembrando que isso é apenas um exemplo, mas eu acho que já deu para você entender, né? Ou seja, agora a Rússia está praticamente livre para produzir e armazenar a quantidade que eles bem entenderem desse tipo de equipamento. E dentro disso a gente já entra em uma questão bem preocupante, relacionada ao ultimato do Vladimir Putin ao Ocidente. Nesses últimos dias o Putin já havia mandado um recado dizendo que, teoricamente, em qualquer mínimo sinal de derrota da Rússia, ele iria partir para o tudo ou nada. E quando eu falo tudo ou nada, você já deve estar imaginando o que eu estou falando, né? O grande problema disso tudo é que a utilização desse tipo de equipamento só é liberado, entre aspas, né, quando um país está sendo atacado diretamente. Ou seja, isso funciona como uma forma de impor limites e também de manter cada país no seu cantinho ali. Porém, no caso da Rússia, querendo ou não, são eles que estão adentrando o território de outros países. Sendo assim, utilizar esse tipo de equipamento mediante a uma possível derrota em território estrangeiro configuraria na mudança imediata dessa regra informal que o mundo todo adotou. Isso automaticamente daria uma espécie de sinal verde para todos os países que possuem esse tipo de armamento utilizar ele sob qualquer circunstância. Por exemplo, vamos supor que os Estados Unidos esteja muito afim de acabar com alguns de seus inimigos aí. Ele vai poder simplesmente lançar um desses mísseis sem mais nem menos, já que a Rússia, por sua vez, já teria violado essa regra antes. O fato é que, se isso realmente acontecer, o mundo inteiro vai virar um caos. E ao que tudo indica, o Putin realmente está trabalhando para preparar o seu terreno, já que até esses dias ele estava apenas ameaçando e agora ele já anunciou a suspensão da Rússia no Tratado do Novo START. Bom, com certeza a situação que estamos vivendo hoje é bem delicada. Aliás, tudo indica que o fim da Europa é inevitável, já que uma possível transição no cenário geoeconômico está realmente muito próxima de acontecer. Para você entender tudo isso e muito mais, é só conferir esse vídeo que está aparecendo na tela aí para você. Lá eu explico os reais interesses dos Estados Unidos para os próximos anos. É só clicar nele que a gente se encontra lá.